tentando aprender a arte de ser eu mesma, sem ter nenhuma noção do que é fazer isso. Ai, ai, sem ter a mínima ideia, a mínima técnica dessa arte que é o ser eu mesma. Ainda tô aprendendo, tô tentando entender quem eu de fato sou e a busca por isso acho que é algo contínuo. A gente nunca chega a uma conclusão de fato do que é ser eu, né? Do que é ser você mesmo. E aí isso é meio engraçado, né? Porque é algo que todos nós já deveríamos saber. Quem somos, o que queremos, né? Mas é algo muito complexo. Pelo menos pra mim tem sido. Às vezes eu me pergunto se o eu que eu tenho sido é o eu que eu de fato sou, né? Ou se é o que eu quero mostrar para os outros que eu sou. Que também tem muito disso, né? A arte de ser quem é chega a ser meio engraçado. Porque dificilmente a gente consegue ser 100% eu mesmo, tipo assim. Dificilmente a pessoa consegue ser 100% ela mesma pros outros, assim, eu diria. Não sei explicar. Porque eu acho que nem todo mundo tá pronto pra conhecer 100% de você, sabe? E no fim, é importante descobrir quem é, mas é algo que, se for parar pra ver, não muda tanto as coisas assim no aspecto do que as outras pessoas vão enxergar, né? Talvez você goste de como seja, saiba quem é, saiba o que quer, mas o outro vai sempre ter uma visão da gente conforme aquilo que ele vê em si, ele acredita, ele conhece e tem até uma frase que eu já vi alguém falando em algum vídeo aleatório que eu assisti, que cada pessoa te enxerga de uma maneira diferente, né? E isso é muito real. Às vezes a gente fica na busca de ser perfeito, na busca de ser de uma forma específica, que esquece que as pessoas vão te enxergar de diferentes maneiras, né? E não tem muito o que a gente fazer com relação a isso, não tá sob nosso controle. As pessoas vão nos enxergar conforme o olhar delas, sabe assim, no sentido de elas vão enxergar aquilo que os olhos delas, apenas aquilo que os olhos conseguem ver. Não vai enxergar talvez o que de fato você seja. E acho que ninguém nunca vai nos ver e nos conhecer como nós mesmos, né? Acho que essa é uma coisa meio louca de se pensar. É uma reflexão meio confusa, talvez, desconexa, que eu tô tendo agora, mas na minha cabeça tá fazendo total sentido. Se isolar um pouco tem me feito pensar muitas coisas sobre a minha pessoa, sobre a forma que eu enxergo as outras pessoas, a forma que eu enxergo a vida, que eu enxergo o mundo e o universo, enfim. A minha visão, acho que esse ano de 2025, ela mudou muito a respeito de muitas coisas e de muitas áreas.
E esse processo de se conhecer, né, do autoconhecimento, é um processo meio complicado, meio complexo, eu diria. Porque somos seres humanos complexos, né? Assim, a gente tem uma infinidade de coisas, de pensamentos, de atitudes. É difícil se ver nesse estado de se conhecer a fundo, de ver quem você de fato é quando ninguém está presente, quando você está sozinho consigo. E de conseguir fazer isso, né? Porque quando a gente não está acostumado a estar na nossa própria presença, e quando eu falo não é só no sentido de ficar sozinho, mas de se ver, de se enxergar, de se ouvir, né? E é um aprendizado muito diferente. É uma coisa muito, assim, diferente da gente fazer, sabe? A gente acha que é de um jeito até a gente começar essa jornada de autoconhecimento e ver que tem muitas coisas que a gente acredita ser porque o outro falou pra gente, não porque de fato somos aquilo, né? Seja os nossos cuidadores, seja os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta ali, trabalho, estudo, né? Escola, faculdade, seja o que for. E quando a gente passa a olhar pra dentro assim, a gente descobre tantas coisas ruins que nós temos, mas tantas coisas incríveis também. Tem uma frase do Carl Jung, eu acho que é assim que pronuncia, que ele fala que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. E essa frase ela faz total sentido para mim. Realmente, quando a gente para olhar para nós mesmos, para dentro da gente, é um verdadeiro despertar. E assim, talvez não seja algo 100% legal, divertido, mas sem dúvidas é incrível. Porque o olhar para dentro, né, olhar para quem somos, sem julgamento nenhum, é muito difícil. Muito difícil. Ainda mais se a pessoa já tem isso nela de se autocriticar o tempo todo, né? É difícil olhar com carinho, com compaixão, com aceitação para aquelas situações que você vivenciou, para as coisas que você já fez que não foram tão boas, para as pessoas que você já machucou, e reconhecer isso e não se autocriticar e entender que você está num processo de evolução, assim como todo ser humano também está, né? E que essas coisas podem acontecer, mas tirar um certo aprendizado disso e tentar ver um pouco o lado positivo da coisa, né? Porque a vida é isso, né, gente? A gente vai machucar as pessoas vão nos machucar, a gente vai aprender e a gente vai seguir. E eu acho que é bem isso mesmo. Às vezes a gente se apega muito a achar que o outro tem que ser, né, tem que ser incrível, não pode nos machucar, não pode nos magoar. E a gente esquece que cada um tá travando a sua batalha interior, cada um tem as suas feridas para curar. Eu não tô dizendo que a gente tem que aceitar tudo, né, desrespeito, desamor, enfim, por conta da pessoa, de entender que a pessoa pode estar ferida. Mas saber reconhecer isso é muito bom, porque aí você se retira também. Você entende que o outro pode estar te machucando porque foi machucado. E ao invés de você
querer se vingar, sentir raiva, ou você escolher ver o lado bom da coisa, sabe? Escolher falar, tudo bem, é isso, não tá sob meu controle, a pessoa agiu assim porque foi conveniente a ela, e você simplesmente se retirar. Porque isso tá sob o nosso controle, né? É muito daquilo de não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Entendeu? Não importa o quão o outro te machuque, tente te destruir de alguma maneira, tente te chatear. Você vai fazer o que com isso que te aconteceu? Você vai ruminar, vai se vitimizar, vai se depreciar, vai, né? Como que eu posso dizer? Vai reforçar ainda mais isso, ou você vai tomar o caminho completamente oposto, aceitar que as coisas acontecem assim, tem muitas coisas que não estão sob nosso controle mesmo, principalmente o que o outro faz conosco não é algo que está no nosso controle. E ao fazer isso, levar um aprendizado disso, né? Levar uma parte boa consigo para tentar dar uma amenizada nesse peso, né, que acaba virando, e tentar levar uma vida um pouco mais leve e tranquila, entendendo que algumas pessoas são o que são e que mudar não cabe a nós, cabe a ela mesma, né, a escolher a mudança, a querer mudar. E tá tudo bem, a gente pode mudar só o que somos, e a gente só pode mudar aquilo que tá na gente, né? Então, assim, talvez seja um papo meio confuso, mas talvez alguém acabe se identificando também. Ai, ai, reflexões que às vezes vêm assim em dias que a gente tá mais quietinho, mais na nossa, né? Sozinhos, e tendo esse momentinho, né? Pra pensar sobre alguns assuntos aleatórios como esse.